Senhor Deus, obrigada por hoje, por mais um dia, por estarmos aqui. Abençoe o pessoal da banda para que eles possam continuar te louvando e tocar no coração das pessoas que estiver vendo a canção. E obrigada por tudo mesmo, Senhor. E vai para cá em segurança, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Este é o dia que fez o Senhor nosso Deus, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Hoje é domingo, dia do Senhor, e é com muita alegria nesta noite que nós acolhemos você participando do nosso culto promovido pela primeira igreja presbiteriana de Niterói. Que você não apenas seja um assistente, mas que você seja um participante, que você adore ao Senhor, que você tenha um encontro com Deus, que você envie para nós a sua curtida, porque isso é necessário e importante na nossa questão de tecnologia e de funcionamento com o YouTube. Você possa nos abençoar, dando lá o seu ok, sua curtida, sua like no nosso culto. Que você pare agora um minutinho para compartilhar o link do culto que você recebeu, porque quando você faz isso, você abençoa pessoas, você torna o amor de Deus conhecido, a mensagem de Deus conhecida, o louvor de Deus a Deus conhecido, e você torna a primeira igreja presbiteriana conhecida, podendo assim participar no crescimento da primeira igreja. Então não deixe de compartilhar, não vai doer, não vai te causar nenhuma dificuldade se você for lá e compartilhar o link e abençoar vidas. Vidas podem ser salvas por intermédio de um compartilhar seu. Faça isso com seus amigos. Nós agradecemos os nossos adolescentes que estão conosco hoje, a Laura comandando no violão, o Pedro da Igreja Betaninha no contrabaixo, o Renatinho ali mascarado na bateria e as nossas lindinhas aqui na frente. Que Deus abençoe ricamente a Juliana e a Bruna também. Os nossos irmãos da mesa também recebam a nossa gratidão por essa parceria para que este culto seja abençoado. E o reverendo Sérgio, que está conosco, que será o mensageiro da noite, e que hoje é aniversariante, está completando 10 anos de ordenação ao Sagrado Ministério Pastoral. Ele chegou na igreja um pouco antes, teve a licenciatura, que conta como tempo, então ele teria 11 anos conosco, mas da ordenação foi no dia 15 de agosto, então foi ontem. Nós estamos celebrando e glorificando a Deus. Hoje, no momento, antes da mensagem, nós agradeceremos a Deus, e Ele louvará e trará mensagem do Senhor. Neste momento, nós vamos adorar ao Senhor e louvar ao Senhor com o nosso grupo, dizendo aquilo que tem sido a mensagem do Apocalipse: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Cante isso conosco, cante com o coração, cante aí na sua casa. Maranata significa ora vem, Senhor Jesus, vem logo, Senhor Jesus, apressa a tua vinda, Senhor Jesus, porque nós queremos e desejamos estar contigo e no teu reino. Ti me renderei.
Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é Jesus? Interessante que essa pergunta é feita pelo próprio Jesus. E vós, quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus para você? Que você possa nesta noite conhecer mais e mais de Jesus, através do louvor e através da palavra que nos será trazida nesta noite. Vamos cantar esta linda canção que diz: quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus.
Se você conhece Jesus, você é convidado a entregar a Ele a sua vida, a se deixar ser conhecido por Ele. Que nesta noite, que neste culto, que neste ato de louvor e adoração, você possa se entregar totalmente a Cristo Jesus. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber Tua palavra, Deus, que me fará vencer. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso
Vamos orar ao Senhor. Nas suas orações, lembre-se de orar pelos pedidos que estão no nosso boletim. Lembre-se de orar pelos pedidos que estão no nosso zap de oração. Lembre-se de orar pela igreja do Senhor. Vamos orar pelo ministério pastoral, aproveitando o aniversário de ordenação do reverendo Sérgio, lembrar dos pastores, dos líderes das igrejas e das igrejas nas nossas orações. Vamos orar pelo retorno dos nossos cultos frequenciais. Eles estão com previsão de retorno para o dia 6 de setembro, primeiro domingo de setembro. Na terça-feira nós estaremos soltando um link, publicando um link para que as pessoas possam se inscrever para o culto. Nossa média de pessoas é de 50, no máximo 60 pessoas no culto, no templo. Então nós precisaremos de fazer inscrições e nós estaremos publicando também os protocolos para toda essa participação. Desde já adiantando aquilo que você já sabe, o álcool gel, o uso obrigatório de máscaras, sentar-se na ponta dos bancos, na extremidade dos bancos, dando distanciamento de 1,5 metro, só sentará no banco se for mais do que uma pessoa, se for família, se for a mesma família, e que assim nós possamos então respeitar as regras que serão estabelecidas e cobradas para que nós possamos assim cumprir as determinações e ao mesmo tempo não sermos impedidos de cultuar ao Senhor. Os nossos cultos, mesmo com a volta dos cultos presenciais, continuarão sendo transmitidos online para que aqueles que não possam vir, que estejam impedidos de vir, possam em casa também, junto com a igreja, cultuar ao nosso Deus. Enquanto nós vamos acostumando com esse novo normal, que você ore muito, para que Deus lhe dê sabedoria, para que Deus lhe dê paciência, e que Ele não permita você perder a sua fé, nem desanimar. Nas nossas orações, lembremos também dos aniversariantes, que você possa orar pelos aniversariantes. Esta semana nós temos a nossa querida Natália no dia 22, e que você possa orar pelo culto de quinta-feira, de oração, e também pela Escola Bíblica Dominical, na terça-feira, ambos às 19 horas. Que Deus assim abençoe sua vida, que Deus abençoe nossas vidas. Nas nossas orações, oremos também pelo nosso país. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus querido, nós tomamos a bandeira da nossa nação nas mãos para lembrar que temos um compromisso, segundo a Tua palavra, em obediência à Tua palavra, de orar pela nossa nação, para a terra para onde o Senhor nos enviou, e de orar a Deus pelos governos e autoridades constituídas como a Tua palavra ordena, e de orar a Deus por cada brasileiro representado nesta bandeira, neste país tão grande, que haja ordem, que haja progresso, que haja prosperidade, que haja emprego, que haja comida na mesa, que haja socorro ao necessitado, que haja remédios, que haja tratamento, e que isso seja feito, a Deus, pela ação do Teu Espírito, levantando homens de verdade, corajosos, comprometidos contigo, com a Tua palavra, ó Deus, na sociedade, como bons cidadãos, mas também, Senhor, na mais alta corte, para que possam assim promover leis justas, julgar com justiça, com sobriedade, e o nosso país possa se ver livre, ó Deus, desta corrupção, desta nódoa, ó Deus, de políticos que muitas vezes não têm dó, não têm compaixão, não têm senso de justiça, e não têm o mínimo de temor diante do soberano dos reis da terra, que é o Senhor. Que o Teu Espírito Santo traga avivamento, para que este temor comece na igreja, comece na minha vida, nas nossas vidas,
nos líderes da igreja, nos pastores da igreja, em cada membro, no mais jovem, na criança, no adolescente, que possamos viver um novo tempo, ó Deus, em que a verdade seja restituída, não apenas nos lábios, mas, ó Deus, em todo o nosso viver. Abençoa a igreja presbiteriana do Brasil, abençoa os pastores, abençoa os nossos concílios, nossos presbitérios, o presbitério de Niterói. Dai-nos, ó Deus, sabedoria para cuidar, pastorear, abençoar. Abençoa, Senhor, a igreja evangélica no Brasil. Abençoa, Senhor, a vida do reverendo Sérgio, que está completando 10 anos de consagração ao ministério pastoral. Que ele permaneça firme na vocação para a qual foi chamado, de pregar a tua palavra, de amar o teu rebanho, de cuidar do teu rebanho, de ensinar em todo tempo, e que os dons concedidos ao teu servo na área da música continue também sendo, ó Deus, para teu louvor e para a tua glória. Abençoa sua esposa, abençoa a Jéssica, abençoa seu filho Benjamim, abençoa a sua casa, abençoa a sua mãe, ó Deus, que ela se recupere completamente da sua cirurgia, e que ela possa ser abençoada em todas as suas necessidades. Abençoa o seu pai, pastor Sérgio, também, no seu ministério, na sua vida pessoal, nas suas necessidades. Abençoa, ó Deus, os familiares de Jéssica também, que hoje fazem parte da família do Sérgio. Abençoa, Deus, cada ovelha que é colocada debaixo, ó Deus, do cajado do teu servo, quer na igreja, quer no seminário, quer por onde ele venha a passar. Recebe a nossa gratidão pela sua vida, pelo seu companheirismo, pelo que ele fez até aqui e pelo que ele ainda há de fazer, segundo o teu querer, a tua vontade e a tua poderosa e generosa e abençoadora mão do Senhor. Fica, Senhor, conosco, abençoa o nosso coração, enche-o de alegria, a alegria que vem do Senhor, que nós possamos nos alegrar no Senhor. Assim nós choramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Enquanto nos preparamos para receber a mensagem, a palavra do reverendo Sérgio, também de gratidão pelos seus 10 anos, nós vamos cantar então com o grupo a última música, e logo depois a palavra estará com o reverendo Sérgio. Essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro uma noite, mas pela manhã, eu creio. Choro dura uma noite, mas
Vamos orar. Nós queremos, nesta oração, pedir iluminação da parte de Deus para o mensageiro, o reverendo Sérgio. Eu vou convidar o tio da Jéssica, pessoa bem chegada à casa do Sérgio, para vir orar pelo reverendo Sérgio, agradecer a Deus pelos seus 10 anos de ministério. Nosso irmão seminarista Wilson, que também está se preparando para o ministério pastoral e que tem sido de grande auxílio a mim e ao Sérgio aqui na primeira igreja, nos ajudando em várias áreas da igreja e que tem acompanhado inclusive esses adolescentes na sua vida. Que Deus abençoe a vida do Wilson, seminarista Wilson, e ele vai nesse momento orar pelo reverendo Sérgio, pelos seus 10 anos de ministério e também pela sua casa e pela mensagem desta noite. Após a oração, o reverendo Sérgio vai trazer a sua palavra de gratidão à igreja, vai ler o texto bíblico, nos conduzir no hino ao Senhor e depois nos trará a mensagem ao Senhor. Oremos ao nosso Deus, grande Deus, eterno Pai, louvado e engrandecido é o Teu nome. Senhor Deus, o reverendo Sérgio está nesta noite agradecendo a Ti, Senhor Deus, por 10 anos, Senhor Deus, de ministério na Tua presença. Essa caminhada de 10 anos com lutas, sofrimentos e também alegria. Agradecemos a Ti pela vida dele, pela vida da sua esposa que tem acompanhado, a Jéssica, e seu filhinho, que completa mais 2 anos esse ano ainda. A alegria que tanto esperava em seu coração, e muitas outras vão vir ao decorrer desse ministério, porque nós cremos em Ti e sabemos que Tu és o Deus que nos traz alegria, mesmo quando a videira não dá o seu fruto. Grande Deus, fale aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo possa falar através do Teu servo, que o Teu Espírito Santo possa nos mover a fazer mais do Teu querer. Esteja com Teu servo, nesses 10 anos, e mais tantos outros 10 que vão vir pela frente. Dê forças e sabedoria ao Teu servo, e que toda honra e toda glória seja para Ti. Amém e amém. Nós não podemos abraçar fisicamente, mas que o reverendo Sérgio sinta-se abraçado por toda a equipe, por toda a igreja, tanto a que está presente aqui no santuário, quanto aqueles que estão distantes. Deus o abençoe. O grupo pode ficar à vontade, que Deus abençoe. Muito obrigado também pela participação do grupo no culto desta noite e também da manhã, que já estará à disposição no YouTube. Enquanto dou minha palavra de gratidão, queria já deixar a mesa, é o hino 352 que nós vamos cantar antes da mensagem. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. É com muita gratidão no coração que nós louvamos a Deus por esses 10 anos que Ele me tem permitido servi-lo como ministro do Evangelho. E no boletim que foi enviado, tem aí algumas menções desses 10 anos. Como lá mesmo eu escrevo, a gente não tem como contar tudo, o espaço não permite. Nessa noite eu queria apenas lembrar mais uma cena que me marcou muito nesses 10 anos, assim que cheguei a esta igreja, vindo de outra igreja, onde eu tinha passado 5 anos, onde fui encaminhado para o seminário, onde ali também fui muito abençoado. Aqui chegando, sem conhecer boa parte dos irmãos, me marcou muito, né? Eu que nunca tive muito jeito com criança, né? Nunca tive, antes da chegada do Benjamin, meu filho, né? Nunca fui muito de estar com crianças. A neta da nossa irmã Juraci, a Valentina, toda vez que eu chegava na igreja, ela olhava para mim e vinha me abraçar. E daquela forma, né, assim como fui muito bem recebido por toda a igreja, através daquela criança, me senti abraçada pelo povo de Deus, me senti abraçada pelo nosso próprio Senhor, me dando a alegria, o privilégio de ser acolhido, de ser amado. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor, porque nesses 10 anos, muitas outras histórias, eu tive o privilégio e a alegria de viver e experimentar debaixo da mão e da condução do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão querido, minha irmã, assim
expresso a minha gratidão ao meu Senhor, cumprindo a missão para a qual fui designado por Ele, para anunciar o Evangelho do nosso Senhor. E assim eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro do Apocalipse. Nós vamos ler 3 capítulos, capítulo 12, 13 e 14. Eu peço a você que mantenha a sua Bíblia aberta e logo depois nós vamos orar ao Senhor através de uma canção, para que Ele nos oriente e nos conduza. Apocalipse capítulo 12, 13 e 14, nós vamos dar continuidade à exposição que nós temos feito desse livro, o livro do Apocalipse, nesses tempos tão conturbados que temos vivido, né? Nós temos nos reportado esse livro para entender um pouquinho a respeito da igreja, da natureza da igreja, das características da igreja em Cristo Jesus. Apocalipse capítulo 12, 13 e 14, e eu peço a você que leia junto comigo aí da sua casa, mantenha a sua Bíblia aberta e a sua atenção. E assim diz a palavra de Deus: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de que lhe devorara o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentassem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor do mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra, do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, como pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então eu vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridades para agir 42 meses, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e a adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos.
Vi outra besta ainda emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada uma certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Capítulo 14. Olhei, e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São esses os que não se macularam com mulheres porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a este outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Verso 9, seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma grande voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz, para que aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estados.
Nós vamos, depois dessa leitura, querido, orar mais uma vez ao Senhor, agora de forma cantada. O hino número 352. Através desse hino, nós vamos pedir a Ele, mais uma vez, como já pedimos, iluminação, para compreender aquilo que Ele tem a falar aos nossos corações. Hino de número 352. Enquanto, ó Salvador, o teu livro lê, de auxílio necessito para ver. Oremos e que Ele, para a glória de seu nome, nos conceda atender a essa nossa oração. Enquanto, ó Salvador, teu livro ler, de auxílio necessito para ver. Não era letra além a ti, Senhor, meditar no teu excelso amor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, alimentando a imensa multidão. Da vida o pão és tu, podes assim satisfazer, Senhor, também a mim. Amém. Apocalipse capítulo 12, 13 e 14. Nós chegamos, irmãos, a um novo ciclo. Chegamos a um novo conjunto de visões. Mais uma vez precisamos lembrar dos princípios básicos que nós já aprendemos até aqui sobre a interpretação do Apocalipse, para poder descrever e compreender os símbolos que nele são registrados. O Apocalipse não é um livro narrativo, e por isso, se nós lermos cada capítulo como se fosse uma nova cena, como se fosse continuidade da cena anterior, nós vamos falhar em entender o seu significado. Uma segunda chave para a compreensão é perceber a intensa ligação das imagens usadas com o Antigo Testamento. Aqui nos capítulos 12 a 14, por exemplo, nós temos referências ao livro do Gênesis, Miqueias, Daniel, Isaías, Jó, Salmo, Jeremias, Ezequiel, Sofonias e Joel. Isso só nesses capítulos. Todo o restante do livro tem muito mais referências a esses livros e outros mais. Uma terceira chave é nós conhecermos o contexto histórico em que foi escrito e o que aquelas pessoas estavam vivendo. Daí a importância do estudo das 7 cartas escritas às 7 igrejas da Ásia, para as quais o livro foi escrito originalmente, representando, claro, a totalidade da igreja. Depois de nós sermos apresentados ao personagem principal no capítulo 1, ou seja, ao Jesus glorificado, ao Jesus vencedor, o apóstolo João que estava preso na ilha de Patmos, vítima da perseguição por causa da pregação do evangelho, foi instruído a escrever 7 cartas, às 7 igrejas da Ásia, cartas que nós encontramos no capítulo 2 e no capítulo 3. No capítulo 4 nós temos uma visão. João, ele vê a sala de comando do universo, em que está o trono de Deus e de onde é dirigida toda a história do mundo. No capítulo 5 nós fomos apresentados à história da redenção por meio do Cordeiro, Jesus, aquele que se fez homem, descendente da realeza de Davi, foi morto por causa dos pecados dos eleitos, mas ele ressuscitou, venceu a morte, e por isso ele é digno de abrir os selos do livro da história.
No capítulo 6, os selos começam a ser abertos e nós começamos a perceber o primeiro dos 7 ciclos de julgamento que são descritos nesse livro. Cada um desses 7 ciclos, dessas 7 sessões, contam uma história que vai desde a primeira vinda de Jesus até a sua volta. E nesse primeiro ciclo dos 7 selos, nós lemos sobre o Cristo, que vence por meio da pregação do Evangelho, sobre a perseguição, sobre a fome, sobre as guerras, as feras e o sofrimento da igreja nesse contexto caótico. Nós lemos também sobre os mártires, que aguardam a justiça de Deus. Claro, lemos sobre o dia do fim, quando todos os poderosos serão tomados de pavor, porque não se renderam a Jesus enquanto houve tempo. Ao fim daquele ciclo, no capítulo 7, nós lemos sobre a igreja glorificada, representada nos 144 mil selados. Assim, nós tivemos a história contada desde a primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda, e o lindo final, que é os salvos desfrutando de Deus eternamente. No segundo ciclo, que foi introduzido pela abertura do 7º selo, no capítulo 8, nós tivemos um retorno ao início da história. As 7 trombetas que tocam nos mostram as contínuas manifestações do juízo de Deus no decorrer da história, com o objetivo de alertar a humanidade quanto ao juízo final. Da primeira à 4ª trombeta, nós lemos sobre o juízo que afeta tanto crentes quanto os não crentes, porque se dão através dos distúrbios na criação, na natureza, nos mares, no firmamento, na água potável. Da 5ª e a 6ª trombeta nos falam do juízo sobre os não crentes, sobre os quais Deus permite que Satanás e os seus anjos ajam. Esse tormento está simbolizado nos gafanhotos e na cavalaria do inferno, descritas no capítulo 10. E aí no capítulo 10 e no capítulo 11 nós tivemos um interlúdio em que nós lemos sobre a missão da igreja de proclamar o evangelho, de ser uma testemunha, ainda que seja necessário sofrer o martírio. Todos os que creem nessa mensagem se tornam santuário de Deus e ficam livres do juízo vindouro. E assim esse ciclo se encerra com a descrição do Jesus vitorioso e a igreja lhe dando adoração eternamente no céu. Capítulo 12, que lemos agora há pouco, não inicia um novo ciclo no enredo de Apocalipse. Não é uma continuidade da história, mas é uma retomada, mais uma vez, a partir do seu início. Nós voltamos a descrever a história da redenção, desde a primeira vinda de Jesus até o dia em que ele virá de forma definitiva para exercer justiça e juízo e conceder a vitória final à sua igreja. E assim esses 3 capítulos que lemos, o capítulo 12, 13 e 14, apresentam a seguinte divisão. No capítulo 12 e 13, eles nos mostram a habilidade do dragão e das 2 bestas contra os cristãos. E no capítulo 14, nós temos o anúncio do julgamento divino. Esses capítulos 12, 13 e 14 nos ensinam a respeito da batalha espiritual que é travada pela igreja e a sua vitória no dia do juízo. Se fôssemos dar um tema a esta mensagem, é justamente esse: a batalha espiritual tal como é descrita no livro do Apocalipse. E assim no capítulo 12, do verso 1, verso 2 e no verso 6, nós temos a descrição de uma mulher sendo perseguida. Que mulher é esta? Trata-se da igreja. A descrição aqui nos primeiros versículos nos lembra um sonho de José, o filho de Jacó, que sonhou com o sol, a lua, as estrelas. A igreja é todo o povo de Deus que é salvo em Jesus Cristo, seja os que foram salvos sob a antiga aliança, representada nas 12 tribos, que é a partir do sonho de José, e tal como também é simbolizado no Apocalipse, e o povo de Deus que é eleito, que é escolhido a partir da nova aliança, no Novo Testamento, esses que continuam sendo salvos nessa nova aliança, que são representados nos 12 apóstolos. E aqui, no verso 17, eles são chamados de testemunha de Jesus Cristo. A igreja está vestida de sol, isso quer dizer que ela é gloriosa e exaltada, ela tem debaixo dos seus pés a lua, mostrando que ela exerce domínio, e tem uma coroa de 12 estrelas, porque ela é vitoriosa. O Messias, ele veio ao mundo como homem, o verbo se fez carne, e por isso a imagem de um parto. Quero lembrar a você que ainda que Jesus seja eterno e, portanto, anterior à igreja, aprove a Deus escolher um povo e desse povo fazer com que Jesus nascesse de uma descendência, sendo Jesus judeu.
Daí a descrição da igreja, do povo de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, e Jesus, nascido de mulher. Esse filho da mulher que é descrito aqui é o Messias vencedor, que completou a sua obra. Jesus se fez carne, habitou entre nós, viveu sem pecado, satisfez a justiça de Deus, triunfando sobre a cruz e ressuscitou, vencendo definitivamente a morte. Cumpriu-se o evangelho que tinha sido pregado lá no Gênesis, quando o ser humano caiu e Deus disse à serpente que o descendente da mulher iria esmagar a sua cabeça, mas seria ferido no calcanhar. A palavra de Deus, a mulher naquela ocasião e a Satanás, nos indicava o que aconteceria no futuro. Apesar da oposição de Satanás, Jesus venceu e subiu ao céu para sentar-se no trono. E assim, nessa mesma visão do capítulo 12, nós lemos sobre o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Não se trata de um mito, queridos. Não se trata de uma figura lendária ou folclórica. Não é um ser impessoal e nem uma energia negativa, não. O diabo é um ser pessoal que exerce influência universal, é um inimigo sedutor e destruidor. Ele é o acusador, opositor, cheio de cólera. Como não tem como vencer o Messias, como ele não tem como vencer a Deus, como ele foi expulso do céu, causando manifestação de alegria no céu, ele se voltou então contra a igreja e lança dúvida contra a palavra de Deus. Assim como fez no Éden, Satanás tenta inverter a palavra de Deus e, como recurso mais nefasto e final, ele tenta negar a palavra de Deus. Só que tem um probleminha, na verdade um problemão no caminho de Satanás. Deus protege a sua igreja, que é vitoriosa por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho, porque a igreja continua anunciando a salvação em Cristo, mesmo em meio às dificuldades. Daí os símbolos de Satanás tentando agir com um rio, da igreja sendo lançada ao deserto, mas em todas as tentativas de Satanás ele é frustrado, porque Deus protege e livra a sua igreja. Satanás não tem como segurar a igreja, porque Jesus afirmou que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. A pessoa e a obra de Jesus foram um golpe decisivo contra Satanás e os seus poderes de morte, e a igreja participa da vitória de Cristo. O dragão é um inimigo limitado. Ele tem uma limitação de espaço. Não se achou mais lugar para ele no céu, por isso ele foi lançado para a terra. Ele tem uma limitação de tempo porque ele foi golpeado na cabeça, está furioso, sua sentença já foi dada, ele está condenado. Ele não será, ele já está condenado. Ele sabe que está derrotado e se esforça em fazer que os homens não saibam disso. Ele tem um poder limitado porque ele perdeu para Cristo, foi vencido pelos anjos e por isso se volta contra a igreja. Ele sabe que já perdeu para a igreja, mas ele tenta ferir a igreja, ele tenta machucar a igreja. Como ele é incapaz de destruir a igreja, a frustração do diabo se volta contra a igreja, e assim nós lemos no capítulo 13 que ele usa duas grandes bestas para promover a sua guerra contra os santos de Deus. E o primeiro recurso descrito aqui, para que Satanás consolide o seu reino na terra, são os impérios políticos simbolizados por uma besta que emerge do mar, e aqui o texto nos remete à visão que o profeta Daniel teve, em que ele descreveu animais ferozes que, naquele contexto histórico, representavam vários impérios que ainda se ergueriam na história. A besta aqui não representa necessariamente um governador ou um reino, mas o princípio por detrás de todas as autoridades civis que são ímpias. Naquele contexto histórico, a imagem se aplica diretamente ao Império Romano, que estava por detrás do desterro do apóstolo João para a ilha de Patmos. Isso se vê especialmente no capítulo 17, verso 3 do Apocalipse, no capítulo 17, verso 9, quando se fala que a besta ela possui 7 cabeças, e essas 7 cabeças são 7 montes, uma referência aos montes que cercam a cidade de Roma.
A besta que emerge do mar, uma possível referência ao mar Mediterrâneo, que foi chamado pelo Império Romano de Mare Nostrum, ou seja, o nosso mar, porque o domínio dos romanos, ele se estendeu por toda a extensão ao redor do mar Mediterrâneo, inclusive a Ásia, onde se encontravam as 7 igrejas, para as quais foi escrito o livro do Apocalipse inicialmente. No entanto, nós também precisamos ter em mente o ensino bíblico sobre o anticristo, a quem Jesus faz referência em Mateus capítulo 24, do verso 1, verso 22, e o apóstolo Paulo faz referência na segunda epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Esse anticristo vai surgir de um tempo de grande apostasia, também chamado na escritura de grande tribulação, ou ainda no livro do Apocalipse chamado de o pouco tempo de Satanás. Uma pessoa que será objeto de adoração, que usará falsos milagres, que só pode ser revelado depois que aquilo que o detém for removido, e que será totalmente derrotado por Cristo. A segunda besta também chamada mais à frente de falso profeta. A segunda besta e o falso profeta são 2 imagens para uma mesma realidade. Enquanto a primeira besta é um anticristo real, político, a segunda é um anticristo sacerdotal, profético. Um representa a força física, o poder bruto, a outra representa o engano, pois se apresenta possuindo uma perspicácia, uma sagacidade intelectual, como se fosse uma filosofia racional. Um ataca a parte exterior do ser humano, ou seja, o corpo físico. A outra besta ataca a parte interior de uma pessoa, a sua mente. O segundo é ainda mais temível do que o primeiro. É capaz de fazer com que os habitantes da terra adorem a primeira besta, a besta que veio do mar. Ele é um símbolo da falsa religião, da filosofia enganosa. Esses versículos, eles exibem para a gente, de forma muito clara, o propósito de Satanás, que é imitar a Cristo. A paródia, né, ela fica evidente nos versículos seguintes, a menção de um cordeiro, a concessão de toda autoridade, a adoração da besta, a ferida mortal que foi curada, a marca na testa, o nome da besta. Por sinal, o que significa o número da besta? Muitos já se debruçaram sobre essa questão, muitos. E naquele contexto histórico específico, muitos inclusive tentaram identificar a besta como sendo um dos imperadores romanos, e a maioria dos casos está baseado no fato de que tanto em grego, quanto em hebraico, e também no latim, os numerais, eles eram representados por letras do alfabeto, sendo que as letras dos vários nomes tinham valores numéricos, que somados atingiam esse número aqui descrito, 666. Tempos difíceis como o que nós temos vivido, sempre surge aqueles que vão dizer que receberam revelações divinas quanto ao que seja exatamente a marca da besta. No entanto, eu quero deixar aqui uma profunda preocupação pastoral que tenho com a atitude ingênua de alguns cristãos. Irmãos, eu quero diferenciar com vocês fé e credulidade. A nossa fé, ela está depositada em Jesus Cristo e na sua palavra, a Sagrada Escritura, que é infalível e inerrante, mas não nos crentes. E assim, infelizmente, tem muita gente que vai atrás de fulano, que vai atrás de ciclano, que disse que numa determinada pregação, num determinado testemunho, num sermão, de uma palestra, de um pastor lá do estrangeiro, ele trabalhou numa empresa e depois se converteu e teve a revelação e descobriu que a marca da besta era isso, era aquilo, né? Determinado momento é o chip, outra hora é o código de barras, outra hora, agora até a vacina da Covid estão dizendo que é a marca da besta. Tem muita gente que vai atrás de fulano, ciclano, beltrano. Assim, irmãos queridos, eu prefiro ficar com o que diz as Escrituras e com um princípio fundamental de interpretação bíblica, que diz que o melhor intérprete da Escritura é a própria Escritura, lida no seu contexto histórico. O livro do Apocalipse, números, simbolizam princípios, não nomes. Assim, eu penso que as muitas propostas fabulosas de se identificar com exatidão a identidade da besta e o que é a marca da besta
acabam se equivocando, porque a própria formulação da pergunta está equivocada. O número não representa, de forma clara, nenhuma pessoa em particular, tampouco nenhuma instituição de forma clara. O texto não diz exatamente quem vai ser. O número representa simplesmente a besta. O que temos no texto são as características da besta: a falsa religião, a oposição do mundo civil que persegue a igreja, e assim, eles são instrumentos nas mãos de Satanás. E dessa forma, a igreja identifica o anticristo. No número dominado pelo 7, que representa a completude e perfeição, o 6, colocado 3 vezes seguidas, mostra que os tiranos maus não alcançam a perfeição divina, não importa quanto se esforcem para se parecer com Deus, e assim possuem apenas o número de homens, e não são capazes de enganar a igreja de Deus, que está selada. Assim como Deus é o proprietário daqueles que foram selados por Ele, a besta possui os que levam a sua marca, eles são seus escravos. Esse capítulo retrata os propósitos de Satanás de guerrear contra o povo de Deus, né? Por meio da besta que atua como anticristo, ele literalmente deseja tomar o lugar de Cristo. E isso se torna evidente nas suas tentativas repetidas de assumir a aparência de Cristo. Aqui a gente tem 7 exemplos indicativos dessa paródia diabólica. No verso 2, e o dragão deu à besta seu poder, do capítulo 13, verso 2, né? E o dragão deu à besta seu poder, o seu trono e grande autoridade. O que foi que Deus deu ao Senhor Jesus na sua vitória? Está assentado no trono e tem grande poder e autoridade. Como uma das cabeças da besta estava como que mortalmente ferida e a ferida mortal estava curada. Isso nos remete ao nosso Senhor Jesus Cristo, que foi ferido na cruz, mas ele ressuscitou. Satanás tenta imitar. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta e eles adoravam o dragão. A adoração que deve ser dada é somente a Deus e ao seu Cristo. Lhe foi dada autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. De onde são os eleitos de Deus? São de toda tribo, povo, língua e nação. Satanás, da mesma forma, tenta fazer igual. E eu ouvi outra besta emergir da terra e ele tinha 2 chifres como um cordeiro. Quem é o cordeiro verdadeiro? Cristo Jesus, que foi morto, mas está vivo. Esse aqui até parece um cordeiro, mas ele fala como dragão, é uma falsificação. Ele fez com que a terra e aqueles que habitam nela adorem a primeira besta cuja ferida mortal foi curada, mais uma vez se desviando da adoração de Cristo para a adoração da besta. Ele disse aos habitantes da terra para fazerem uma imagem em honra da besta que tinha ferida da espada e, no entanto, viveu. A idolatria. Todas essas características aqui indicam aquele que tenta ocupar o lugar de Cristo, que tenta parodiar a Cristo. Mas nós chegamos ao capítulo 14. E o capítulo 14, de forma linda, conclui esse ciclo de visões da perseguição da igreja, da batalha espiritual, nos mostrando qual é o final dessa batalha, dessa história. E nós temos um vislumbre do triunfo dos remidos e com advertências sobre o juízo que vai chegar. A igreja de Jesus está no céu, o povo de Deus está selado e diante do Cordeiro no Monte de Sião, que representa a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descerá na consumação da história. Lendo com calma as Escrituras, nós vemos que o céu virá até nós. Os crentes que morrem durante a tribulação vão diretamente para os céus, esses céus que virão até nós, os crentes que permanecermos vivos até o dia da sua vinda, quando nós nos encontraremos com Jesus nos ares. O povo de Deus é santo, está separado do mundo, por isso é que eles são representados como castos. Não porque as relações sexuais entre o homem e a mulher no casamento sejam um pecado, mas é porque nesse contexto do texto, os salvos estão em contraste com aqueles que se prostituíram com a grande prostituta, com a grande meretriz que é a Babilônia, um símbolo naquela ocasião do Império Romano que tentava exigir dos seus súditos a adoração ao imperador. Mas também se aplica a todo o sistema mundano que está em rebeldia contra Deus e tenta ocupar o lugar de Deus. As 4 vozes que aqui ouvimos são as advertências sobre o dia final, quando se aproxima a declaração de que quem morre na fé em Jesus está salvo.
A ceifa é o símbolo da vitória de Cristo, que aparece vitorioso sobre todas as nações. E aqui nós temos duas colheitas, uma colheita de grãos e uma colheita de uvas. A colheita dos grãos, ela representa os justos, os que são salvos. A colheita das uvas simboliza a colheita dos ímpios, que serão julgados e condenados. Os salvos em Cristo vão adorar o único que deve ser adorado, Jesus Cristo, o Deus revelado em Cristo Jesus. A farsa do dragão através da besta e do falso profeta não são capazes de vencer a igreja. Jesus venceu, a igreja tem vencido e vencerá em Cristo Jesus. E assim eu quero concluir esta mensagem afirmando o seguinte: a batalha espiritual, ela é real. Ela não pode ser romantizada como no movimento da batalha espiritual que há anos tem ensinado distorções aos cristãos. É importante destacar que ao longo do capítulo 12, Satanás é descrito como um perdedor, 5 vezes, enquanto Cristo e a sua igreja são vitoriosos. No verso 5 do capítulo 12, o diabo tenta devorar o filho, mas Deus o arrebata para o seu trono. No verso 9, Satanás luta contra Miguel e os seus anjos, mas perde. O dragão persegue a mulher, mas Deus prepara um lugar para ela no deserto, está no verso 6 e no verso 14 do capítulo 12. A serpente quis afogar a mulher numa torrente de água, mas a terra engoliu o rio, está no versículo 15 e 16 do capítulo 12. E no verso 17 do capítulo 12, nós lemos que Satanás, ele foi derrotado quando travava a guerra contra os filhos da mulher, que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus, ou seja, na luta contra a igreja, Satanás também é derrotado. Nós não estamos falando aqui de uma batalha que pode ou não ser vencida. Ela já foi vencida. Jesus já venceu. E a igreja, num sentido escatológico, ou seja, em um sentido futuro, também já venceu. O que está em jogo aqui, meu irmão? É a compreensão que a igreja precisa ter de que ela ainda está travando a batalha. Nós ainda estamos no campo de batalha. A igreja é protegida por Deus, ela é amparada, ela é guardada por Deus, mas a igreja luta a guerra. Isso nos leva às seguintes considerações. Primeiro, todo aquele que realmente é crente, é cristão, que foi lavado e redimido no sangue do Cordeiro, não está isento, não está livre de passar por tribulação, principalmente se essa tribulação for consequência de nós sermos servos de Deus, de sermos servos de Deus. Nós estamos no mundo e nós estamos sujeitos a tudo o que está nesse mundo caído, distante de Deus, nesse sistema manchado pelo pecado. Por vezes, infelizmente, somos afetados pela violência, pela injustiça, pela corrupção, que estão enraizados no pecado humano. Por vezes, nós sofremos com os distúrbios criados na natureza, ou seja, com os desastres naturais, com as enfermidades físicas, que indicam que até a criação aguarda com expectativa o retorno de Cristo Jesus. Nós podemos, e quanto mais o dia do nosso Senhor se aproximar, é quase certo que nós vamos sofrer a perseguição pela nossa identificação como servos de Jesus. Você está preparado? Preste atenção ao que diz o capítulo 13, no verso 10, 9 e 10. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morta a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Segunda observação, todo crente precisa estar consciente do cuidado de Deus, mas também da sua própria responsabilidade em agir com sabedoria, com discernimento e atitude nessa batalha. Quem tem ouvidos, ouça. Aqui está a sabedoria, aquele que entendimento calcule. O que quer dizer isso? Certa vez eu ouvi com muita propriedade que o que mais Satanás deseja fazer contra o crente é fazer com que ele perca tempo. Porque segundo o que lemos nas Escrituras, a salvação o crente não pode perder. Nós não podemos perder aquilo que nós nunca conseguimos por nós mesmos, porque a salvação, ela foi dada, ela foi outorgada de forma imerecida pelo Pai, por meio da obra meritória, da obra sacrificial, da obra substitutiva e realizada
pelo Filho Jesus Cristo, através da sua morte, da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. E ela foi aplicada nos crentes de forma irresistível pelo Espírito Santo, que é o penhor e é o selo da nossa salvação. Então, pastor, como é que Satanás age? Segundo as Escrituras, como um leão que ruge, que está sempre nos rodeando, esperando a primeira oportunidade para nos seduzir, nos fazer tropeçar. E assim, o que é que o pecado faz? Rompe com os nossos relacionamentos, destrói nossas famílias, as nossas amizades, os nossos ministérios. Faz surgir incêndios que nós precisamos ficar apagando. Satanás nos olha de forma acusadora e enfraquece o nosso testemunho diante do mundo. E o que nós fazemos? Quando pecamos, nos traz culpa, tristeza e nos faz perder um tempo precioso que poderia ser empregado de forma construtiva e abençoadora. Terceira e última observação. Deus nos supriu de armas espirituais para lutar uma guerra que é espiritual. O povo de Deus precisa manter-se na verdade, não se deixando levar pela mentira e pela dissimulação. Nós precisamos buscar a santificação, ou seja, lutar contra o pecado, nos esforçando com diligência em agradar a Deus, fazendo a vontade de Deus, servindo a igreja e ao mundo com bondade, com amor e com justiça. A missão da igreja é pregar o evangelho da paz. Igreja não é partido político, ainda que o cristão deva se envolver na construção de uma sociedade justa, honrada, e que não esteja, uma sociedade que esteja preocupada em viver de forma digna. Mas isso não substitui a pregação do evangelho da redenção por ideologias ou mesmo por utopias político-partidárias. Igreja não é ONG. Ainda que seja dever da igreja se envolver com o socorro dos necessitados como parte da sua pregação, mas não como substituta da sua pregação. Igreja não é clube. Viver em comunhão e os relacionamentos saudáveis é parte da mensagem daquele que nos reconciliou com o Pai e com os irmãos, mas não em detrimento da verdade do Evangelho. Não existe igreja verdadeira sem fidelidade à doutrina bíblica e pregação de que Jesus é o Salvador dos que creem e que Ele há de vir julgar os vivos e os mortos. Nós não podemos nos abater com as dificuldades, mas a fé em Jesus é o escudo que vai nos defender dos dardos inflamados do inimigo, que é atacado pela igreja quando ela mantém firme a pregação fiel da palavra. Meu querido, minha querida, você está pronto para travar essa batalha espiritual, para travar essa luta, essa guerra? Ela já está vencida porque Jesus já a venceu. Mas eu e você, enquanto o último dia não chega, ainda estamos no campo de batalha, ainda estamos em meio à luta, e por isso eu convido você, em nome de Jesus, a se reerguer, a se fortalecer e a manter os seus olhos fixos em Jesus Cristo, o Senhor da igreja, que já venceu e há de vir para cuidar, para glorificar aqueles que são seus. Que nós sejamos fiéis até a morte, para que possamos receber a coroa da vida. Agora, uma última pergunta. De que lado você está nessa batalha? Só existem dois lados. Não existe o meio termo. Não tem como ficar isento. Não existe, querido, nessa diplomacia, não existe a possibilidade de você ficar neutro. Ou você está entre aqueles que foram selados pelo sangue do Cordeiro. Ou você está entre aqueles que creem e se entregam ao Senhor Jesus. Ou você está entre aqueles que serão colhidos para a ira de Deus e tomarão um cálice sem mistura do Senhor. Eu quero te convidar, você que hoje ainda não se rendeu a Jesus Cristo, a perder essa última batalha na sua vida e assim se render, se prostrar em arrependimento, confessando os seus pecados a Jesus Cristo, o Senhor, e Ele te fará um verdadeiro vencedor, porque Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que há de vir nos buscar. Louvado seja o nome do Senhor. Ore junto comigo, meu irmão. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, te adoramos e nos prostramos diante do Senhor, implorando pela tua graça, pela tua glória e pela tua misericórdia. Dá sabedoria à igreja para que ela possa se erguer e perceber
que nós estamos em luta e precisamos nos armar com armas espirituais para vencer, para nos escudar contra os dados inflamados do maligno, mas na convicção de que nós pertencemos ao Senhor e não seremos enganados, porque os eleitos de Deus são guardados e protegidos como a menina de teus olhos. Assim, querido Deus, em Cristo Jesus, nos ilumina e nos direciona, e que teu Santo Espírito nos capacite a viver a vida para a qual nós fomos chamados, em santidade, em obediência, em temor, sendo fiéis, se necessário, até a morte, para a glória do teu nome, quando recebermos a coroa da vida. Que assim seja em nome de Jesus. Amém e amém. Nós passamos a esse último momento de culto. Eu quero convidar você, em resposta à palavra de Deus, a cantarmos o hino de número 303 do nosso inário Novo Cântico, hino de número 303. Um pendão real nos entregou o Rei, e nós, seus soldados, lutaremos de forma fiel, de forma ininterrupta, de forma perseverante, para que Ele seja glorificado. Enquanto nós cantamos esse hino, eu quero convidar você, querido, a consagrar os seus dízimos e as suas ofertas. Vai aparecer na tela, né, a conta bancária da igreja, para que você possa, nesse momento de pandemia, fazer a sua transferência. Né? Você também que está nos assistindo e quiser fazer a sua oferta, que Deus abençoe a sua vida. Nós, como membros da igreja, o fazemos em obediência ao mandamento do Senhor. É um dever e privilégio da igreja. Mas nós agradecemos a todos aqueles que têm sido generosos também para com a obra do Senhor. Louvemos ao Senhor, hino de número 303, nos despedindo desse culto em resposta à palavra do Senhor. Hino de número 303. Um pendão real vos entregou o Rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eis formados já terríveis batalhões do grande usurpador. Revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus fiéis e ao seu real pendão, os que da vitória colhem os troféus, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Recebamos a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e te conceda a paz. E que o amor de Deus Pai, a graça bendita de Jesus, o Filho eterno, a doce consolação e companhia do Espírito Santo, seja com você, meu irmão, e com toda a igreja, com toda a noiva de Cristo espalhada pela superfície da terra, não só hoje, mas para sempre. Oh.